Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Leitura. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz a um filho, a seu filho Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. A cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deverás dominar. Falou Caim com o seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele: não sei, não sou o guarda do meu irmão. Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Tema da palavra de hoje: a igreja de Caim. Acho que vocês nunca ouviram falar nisso. A igreja de Caim. Aí vai, pastor, nunca tinha ouvido falar que Caim tivesse sido um pastor. Não foi, mas tem uma igreja. Queridos, a igreja de Caim. Mas o que é que a Bíblia fala sobre Caim, gente? Tão pouco, para que se possa falar alguma coisa sobre essa pessoa. Viveu no começo da história da humanidade. Foi o primeiro filho de Eva. Foi o primogênito. E a narrativa da sua história foi muito pequena. E como é então que nós hoje, 2014, podemos aprender alguma coisa com este personagem? Como é que essa pessoa que viveu há mais de 6.000 anos pode trazer alguma coisa? Com esse título, a igreja de Caim. Eu quero chamar a sua atenção primeiramente para os versículos 3 a 5. A cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. A primeira coisa, querido, que o Senhor me mostrou dentro desse texto foi que Caim não era um adorador. Caim e Abel eram irmãos, filhos de Adão e Eva. Um, que era Caim, era lavrador. Ele era agricultor. Ele lavrava a terra, tirava o seu sustento do fruto da terra. Abel era pastor de ovelhas, cuidava de animais, tinha o seu rebanho. E eles aprenderam desde muito cedo a respeito de sacrificar a Deus.
de apresentar alguma coisa diante de Deus, e aquela oferta que eles apresentavam, representava-os diante de Deus. Eu sempre digo aqui, e hoje você vai ter uma compreensão maior do que eu digo, quando eu falo que a oferta representa diante de Deus o ofertante. E eles foram prestar esse culto. Caim queria prestar um culto, uma adoração, queria fazer um culto para o Deus vivo. E ele apresentou diante de Deus o resultado do seu trabalho. Ele era agricultor. Então o que ele apresentou diante de Deus foi o fruto da terra, verduras, legumes. Eu não sei o que foi que Caim colocou em cima do altar. Provavelmente cenoura, chuchu, beterraba, cheiro verde. Ele era agricultor. Não é isso que o agricultor faz? Não é assim? Sei lá, se ele plantava milho, feijão, né? Ele era agricultor. Ele tirou da sua lavoura o fruto da terra, colocou em cima do altar de pedra e apresentou a Deus. A resposta de Deus seria Deus enviar fogo do céu e consumir aquele holocausto, aquela oferta. Essa era a resposta da aceitação da parte de Deus para aquele sacrifício. Juntamente com Caim, Abel, que era pastor, era pecuarista, ele cuidava de animais, ele criava animais, ele tinha rebanhos. Ele trouxe da gordura dos seus animais, escolheu lá a ovelha mais gorda, mais bonita, mais cevada, e dos primeiros que nasceu, do primogênito. Isso quer dizer que quando a ovelhinha lá nasceu, ele já colocou o olho em cima e assim: eu vou cuidar especialmente dessa, cuidar, engordar, porque essa aqui eu vou oferecer especialmente a Deus. Ele teve esse cuidado. Por quê? Porque a Bíblia diz que dos primogênitos e da gordura do rebanho, ou seja, do melhor que ele tinha. E os dois foram apresentar a Deus a sua oferta. Foram apresentar a Deus o seu culto. Aquilo ali representava o culto, representava a adoração a Deus. E Deus, como nós lemos, não gostou, não aceitou a oferta de Caim. Não. Deus não recebeu o culto de Caim, mas recebeu a oferta e a adoração e o culto de Abel. E por que isso aconteceu? O que Deus me falou a respeito disso foi a razão. Ah, pastor, foi porque um ofereceu o que era bom, outro não. Não foi isso. Eu acredito que Caim também escolheu os melhores frutos, os melhores legumes. Mas Caim, ele não era um adorador. Caim era um competidor. Foi o que Deus me mostrou dentro dessa palavra. Caim não ofereceu aquele sacrifício de adoração diante de Deus para realmente agradar a Deus. Não. Ele ofereceu aquele sacrifício para competir em aceitação com seu irmão. Isso é forte demais. E se nós entrarmos no texto,
Nós vamos ver isso. Porque se realmente o coração de Caim tivesse voltado para adorar, para agradar, para levar alguma coisa verdadeiramente em culto a Deus, ele teria ido, depois que o sacrifício dele não foi aceito, ele teria ido orar. Ele teria ido se humilhar. Ele teria ido dizer: Senhor, por que tu não recebeste o meu sacrifício? Senhor, aonde é que está o meu erro? Onde é que está a minha falha? Senhor, me ensina. Senhor, me diz. Senhor, me mostra como é que eu posso te agradar. Como é que eu posso sacrificar? Como é que eu posso prestar a ti um culto? Senhor, me perdoa. A culpa foi minha, que eu não soube te adorar. Se ele tivesse o coração voltado verdadeiramente para a adoração verdadeira, Caim teria se humilhado diante de Deus. Mas ele não se humilhou. A Bíblia diz que ele se irou. A Bíblia diz que caiu-lhe o semblante. A Bíblia diz que ele ficou irado, ele ficou com raiva, tanto do irmão dele. E porque se quem ia receber o sacrifício era Deus, por que ele ficou com raiva foi do irmão dele? Porque na verdade ele não estava apresentando diante de Deus um ato de adoração, mas de competição, de aceitação. Não sei se vocês conseguem entender. Competição. Ele estava competindo com Abel, qual dos dois seria aceito. De formas que Deus olhou não para o sacrifício, não para o que foi sacrificado, mas para o que estava sacrificando, para a pessoa. E quando Deus olhou para o coração de Caim, a Bíblia diz que ele não encontrou o coração de Caim bom na presença dele. Então ele não aceitou a oferta, porque não era uma oferta de coração. Ele não estava atrás de adorar, ele não estava atrás de sacrificar, ele não estava atrás de cultuar nada. Ele estava só competindo com o irmão dele. E quando ele perdeu, ele ficou com raiva. Hoje, trazendo para os dias de hoje, a igreja de Caim. Hoje nós estamos vivendo, queridos, muita competição. Tem muita competição no meio evangélico. Os pastores, os grandes, vivem competindo uns com os outros. Quem é a igreja maior? Quem é que tem mais gente? Quem é que fica mais rico? Que foi que ele comprou lá? Rapaz, o pastor tem 12 mil pessoas na igreja dele. E comprou um teco-teco. Aí eu só tenho 8, mas eu vou comprar um Boeing. Competição. Hoje nós temos muito espírito de competição no meio evangélico. E por causa dessa competição, escute bem que você vai entender a mensagem. O espírito de Caim, a igreja de Caim. Olha para mim. Por causa da competição que existe hoje no meio evangélico, o povo que está por aí não está nem aí para adoração, para culto, nem para sacrifício, nem para nada. Eles estão só para competir. E nessa loucura dessa competição, estão transformando a igreja do Deus vivo num clube, numa bagunça. Estão fazendo das igrejas todo tipo de coisa errada, contanto que a sua seja maior do que a do outro. Tem igreja hoje que, para dizer assim, a minha igreja está lotada de jovens, transformaram a igreja numa boate. Jogo de luz, fumacinha e globo. É igreja? É não. Competição. Para quê? Para a sua igreja ser maior, para ter mais quantidade,
para ter mais nome no mercado. Competição no meio evangélico. Estão preocupados com a qualidade do culto. Caim não estava preocupado com a qualidade do culto. Caim não estava preocupado na verdadeira adoração. Caim não estava preocupado em agradar a Deus. Ele estava competindo com seu irmão. Dá para entender, irmãos? Profundidade dessa palavra. E hoje, o que é que nós estamos vendo? Igrejas perdendo a sua identidade de adoração. Adoração hoje, em muitos lugares, virou carnaval. Virou bagunça. Swingueira gospel. Todo mundo lá, dizendo que está adorando a Deus. Não sei nem como é que faz, que eu sou duro. Graças a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Para que isso, pastor? Para competir. Quem tem a igreja maior, quem fica mais rico, quem compra o avião maior, quem foi que viajou para Israel com seu avião próprio. Competição. Só isso. E o nível de adoração no meio do povo lá embaixo. Mas eles não estão preocupados na adoração. Eles estão preocupados com a competição. É quem tem mais. E o fulano tem quantos lá? Rapaz, o apóstolo vai quem quer. Tem 4.500. Ah, não vai ficar assim não. Eu estou com 3.900, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu vou passar dele. Aí transforma a igreja em todo tipo de coisa. Para trazer mais gente. Para colocar mais gente. Para encher. Para empinhar. Meu querido. E o tipo de adoração que está sendo oferecido. O tipo de culto. Será que ninguém para perguntar àquele que vai receber o culto e a adoração se ele está gostando? Dá para entender, igreja? Eu vi na internet uma igreja evangélica grande no Brasil, que para encher de jovens, encher de gente, colocou dentro da igreja um octógono. Que é isso, pastor? Um ringue de luta livre. Já viu isso? Os irmãos, cheios de amor uns pelos outros, mete a peia uns nos outros, meu irmão, dentro daquele ringue. Do mesmo jeito que acontece no UFC, como é o nome? MMA do mundo, dentro da igreja. O ringue, os lutadores, os caras quebrando uma cara do outro, quebrando os ossos do outro. E eu ainda vi a reportagem de um dos tais pastores dizendo assim: opa, nós estamos fazendo isso para evangelizar, para ganhar alma para Jesus. Vai ganhar alma sem dente, meu irmão? Vão baixar a pé uns nos outros para ganhar para Jesus? E eles ainda dizem assim: e o povo gosta é quando o sangue desce. E a tapa come, meu irmão, de esmola. Para quê? Para ter o título e o nome de uma das maiores igrejas do Brasil. Preocupado com culto e adoração? Não, é só competição uns com os outros. Quem está entendendo, irmãos? Você começa a entender a igreja de Caim? Competição. Ah, pastor, ainda bem que igreja pequena não tem competição. Quem disse? Tem competição às vezes entre os que cantam. Fulano canta melhor e fulano canta mais ruim. Tem competição às vezes entre os que pregam. Tem competição entre departamentos, o que está funcionando e o que não está. Tem competição entre quem toca. Tem competição de todo jeito. E todo mundo não se preocupa. E a qualidade do meu culto, como é que está? Aleluia. Glória a Deus.
Aí eu posso começar, você começa a entender. Pastor, está começando a se desenhar o perfil de uma igreja de Caim. Igreja de competidores e não de adoradores. Está entendendo, meu filho? Competidores e não adoradores. Preocupados nenhum com a qualidade do culto, nem o que está sendo oferecido, mas somente consigo mesmo, com o seu status, com o seu estrelismo. Se a igreja está cheia, tem multidão e está rica, glória a mim mesmo. Louvado seja eu. Isso aqui é só exemplo, viu? O povo ficou calado, pensando que eu estava dizendo comigo. Aleluias. Hoje existe muita competição no meio evangélico, até mesmo no meio das igrejas pequenas. Se você tem a semente da competição plantada no seu coração, jogue fora isso hoje. Porque o reino de Deus é dos humildes. O reino de Deus é de João Batista. Quando chegaram para ele e disseram assim: ei João, aquele homem lá de Nazaré está fazendo discípulos e batizando mais do que você. O que você tem para dizer? João Batista disse assim: eu quero é que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Essa é a igreja do Deus vivo. Aquela que uns aprendem a dar honra aos outros. Aleluia. Pastor, qual é o símbolo do amor de Deus no meu coração? Quando você consegue desejar. Escuta aí, abre os ouvidos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pastor, como é que eu sei que eu tenho o amor de Deus no meu coração? Quando você consegue desejar profundamente dentro da sua alma que o seu irmão seja mais abençoado do que você. Aí o teu eu está morto. Senhor, abençoa o cristiano. Um exemplo. Senhor, dá toda sorte de bênção para ele. Abençoa a vida, a família. Abençoa a esposa, abençoa o ministério. Senhor, que ele seja mais abençoado do que eu. Que ele seja mais próspero do que eu. Senhor, se tem bênção para mim, dá para ele. Aí isso chama-se amor de Deus. Porque o amor de Deus é doador. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Você está entendendo, meu irmão? Pastor, eu não consigo sentir isso não. Foi por isso que eu orei, dizendo: quebra esse nosso coração de pedra. Arranca de nós essa insensibilidade. Em vez do Senhor derramar dom sobre nós, derrama amor sobre a igreja. Porque os dons vão passar, mas o amor fica. Aleluias. Quem está entendendo a palavra nessa noite? Oh, aleluia. Segundo, Caim se preocupou em ofertar e não em agradar a Deus. Preocupação de Caim era na oferta, não era em agradar a Deus. Coisa interessante, ele não se preocupou se Deus estava satisfeito com ele. Ele não se preocupou o que era que Deus estava vendo no coração dele. A preocupação dele era com a oferta. Tem muita gente assim, glória a Deus, querendo, versículo 3. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim estava, olhe para mim, querendo cultuar a Deus do jeito dele. É aquele crente que diz assim: eu sou assim e acabou, se eu não mudo para nada nem para ninguém. Se Deus me quiser, é assim. Deixa eu te dar um recado bem baixinho. Deus sem você continua sendo Deus. Ou você desce, se humilha e se coloca no plano e no plume na vontade de Deus, ou então quem vai descer é você.
e não sobe mais. Está entendendo, irmãos? Hoje nós estamos vivendo uma época em que os crentes estão querendo cultuar a Deus do seu jeito, querendo que a palavra de Deus se molde a ele ou a ela, mas não quer se moldar à palavra, não quer obedecer à palavra. Eu ouvi outro dia uma entrevista no programa Esquenta, da Regina Casé. Vai esquentar tanto que vai virar inferno aquilo ali. E ela estava entrevistando um cantor famoso e conhecido, chamado Thales Roberto. Eu estou dizendo aqui porque eu ouvi e está na internet, para quem quiser ver. E ela perguntando para ele a respeito de como era que ele tinha vindo para o Evangelho. Ele disse assim: eu comecei a visitar igrejas, fui em várias igrejas, procurando uma que desse certo com a minha pessoa. Muito importante o cara, meu irmão. Então eu fui em várias, mas eu tinha que achar uma que se moldasse a minha pessoa. Muito importante um calango cego daquele, né, pai? Você assistiu também? É assim ou não é? E hoje os crentes estão desse jeito. Estão querendo que o evangelho se molde a eles. Caim fez desse jeito. Ele não se preocupou com a qualidade do que ele estava oferecendo o culto. Ele queria era que Deus se moldasse a ele. Por que, pastor, que o senhor está dizendo? Porque Deus já tinha dado o molde, a forma como era que ele faria. Quando Adão e Eva pecaram, eles viram, olharam para si e disseram: estamos nus. Aí cozinharam folhas de figueira, fizeram uma estanguinha. Aí Deus veio, depois que eles pecaram, e eles se esconderam. E Deus perguntou: onde é que vocês estão? Adão botou a cara para fora e disse assim: estou aqui. Por que você está escondido? Porque nós estamos nus. Quem disse para vocês que vocês estão nus? Aí ele começou a entregar. A mulher que tu me deste fez eu comer do fruto. Aí a mulher, para também entregar, disse: não, foi a serpente. E assim foi passando a responsabilidade. Até hoje. Pouca gente quer assumir os seus próprios erros. Está sempre procurando uma moletazinha para se escorar. Aí, Deus, a Bíblia diz, a palavra diz, aleluias, Gênesis 3:7, que Deus fez roupas para eles, Adão e Eva, de peles de animais. O que é que isso significou? E foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si vestimentas. E aí? E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e me escondi. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Deus chamou logo na responsabilidade. Ao que respondeu o homem: a mulher que tu me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Perguntou-lhe Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Transferência de responsabilidade. Então Deus falou com a serpente, e ele fez roupas de peles. Vou remir o tempo aqui. E para Deus vestir esse casal pelado, por causa do pecado, Deus teve que sacrificar animais. Sangue teve que ser derramado. Ou você acha que Deus tirou a pele do animal e deixou o bichinho vivo?
sacrificou. Deus já estava dando o modelo que ele queria, derramamento de sangue para cobrir a vergonha do ser humano, o pecado. Já estava apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus. Aí depois disso, vem os dois irmãos Caim e Abel apresentar sacrifício. Abel entendeu o recado de Deus e ofereceu o quê? Um animal. Derramou sangue. Caim, eu cultuo a Deus, é do meu jeito, ele quiser que receba. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E hoje tem muita gente assim, quer viver a sua vida de qualquer jeito. Deus é quem tem que lhe aceitar de qualquer jeito. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui com o coração cheio de amor. Deus não tem que lhe aceitar de qualquer jeito. É você que tem que se moldar à vontade de Deus, à palavra de Deus, e deixar o Espírito Santo lhe converter e fazer uma grande obra na sua vida. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus havia mostrado que para o ser humano ser aceito diante dele, era necessário haver derramamento de sangue. E ele deu esse sangue depois, o sangue de Jesus, pelo qual nós estamos aqui hoje. Daqui a pouco vamos participar. Glória a Deus. Caim tentou fazer um culto de adoração sem examinar o seu coração. Já pensou isso aí, meu irmão? Adorando a Deus com o coração cheio de ódio. Deus não aceitou nem ele, nem a oferta dele. É o que a Bíblia diz. Mas para Caim primeiro, para ele, pessoa, para Caim e para a sua oferta depois, não atentou. Antes de Deus aceitar qualquer coisa da nossa mão, Ele tem que aceitar a nossa vida. Aleluia. Senão você está perdendo tempo. Glória a Deus. Caim tentou fazer um culto de adoração sem examinar o seu coração. Vê o que está escrito aí em Mateus capítulo 5, 23 a 24. Olha aí na Bíblia, Mateus 5, primeiro evangelho. Porquanto, se tiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai, concilia-te primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Aleluia. Deus não recebe adoração, culto, louvor, nada de quem está com o coração contaminado. Deu para entender, irmão? Amém? Então, meu irmão, o negócio primeiro é se consertar, depois adorar. Hoje é moda, meu irmão, todo mundo, vamos adorar, louvorzão, show do fulano, e não sei o que, levanta a mão para adorar, Deus está a quilômetros de distância daquilo. Pode acreditar, meu irmão. Diz a palavra, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quem está ganhando com aquilo ali? O cantor que está ganhando muito dinheiro. Só. Aleluia. Caim queria cultuar a Deus sem pertencer a Deus. Olha só, meu irmão. Por quê? Porque em 1 João 3:12, olha aí por que Deus não aceitou Caim nem a sua oferta. 1 João 3:12. Não sendo como Caim, que era do... Ah, ele não era de Deus não. Era não, o coração dele era ruim. Por isso que Deus não recebeu a oferta dele. Porque primeiro Deus recebe o adorador, depois recebe a adoração. Aleluia. Sendo Caim que era do maligno. Por isso que ele era do maligno, foi que ele matou o seu irmão. E por que ele matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más. E a do seu irmão boa. Caim matou Abel por causa de inveja.
Eita Jesus, nessa noite. Não disse que a palavra tinha peso? Não disse? Olha aí os olhinhos bugalhadinhos olhando para mim. Era o coração, meu irmão. Até hoje tem gente tentando comprar Deus com a sua oferta. A vida toda errada, toda desmantelada, toda bagunçada. Ah, mas eu vou, eita, eu vou dar tudo que eu tenho. Meu irmão, deu o seu, deu dos outros, Deus não recebe nada ainda. E nem se compromete de responder. É verdade, irmãos. Tenho aqui umas frases para ler. Deus busca adoradores, não é adoração. Essa geração hoje está toda equivocada. É louvorzão, é show, é tanta coisa dizendo que estão adorando a Deus. Deus não está recebendo. Por quê, pastor? Porque Deus busca adorador, ser humano primeiro. Adoração sem vida não adianta. Você está entendendo, irmãos? João capítulo 4, versículo 23 e 24. Olha o que está escrito. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais adoradores que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Vire para o seu irmão e diga assim: irmão. De novo, irmão. Deus não está procurando adoração. Deus está procurando adoradores. O pessoal pensa que Deus está comendo adoração. E Deus não come adoração. Está nem aí para adoração. É um erro da igreja de hoje. Louvor para todo lado, seco, oco, sem vida. Se a nossa vida não estiver certa com Deus, Deus não aceita a nossa adoração. Ixi, pastor, que negócio pesado. Se a nossa vida não estiver no altar, vocês estão me ouvindo? Amém? Os músicos estão me ouvindo? Amém? Se a nossa vida não estiver no altar, você pode cantar, dançar e rebolar até ficar torto, meu filho. Deus não recebe. Por quê? Porque isso já aconteceu antes. No Antigo Testamento, filho, em Isaías capítulo 1, Deus faz um desabafo ali, meu filho, do versículo 11 ao 14, de doer no coração. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? É Deus falando. O homem está zangado. Diz o Senhor: eu estou farto dos vossos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados. Não me agrado no sangue de novilho, e nem de cordeiro, e nem de bode. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu de vós isso? Que viesse pisar nos meus átrios? Eita! Não continueis a trazer ofertas vãs, e incenso para mim é abominação. As vossas luas novas, os sábados, a convocação de assembleia. Eu não posso suportar iniquidade e o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Eu estou cansado de sofrer isso. Sabe quem falou isso aí? Deus. Agora me diga, se a adoração não precisa ter qualidade. Peso da palavra. Não vou ler outros por causa do tempo. Não vou. Mas quem quiser anotar, anote. Amós, capítulo 5, 21 a 23. Deus também está... Rasga o verbo ali, meu irmão.
Glória a Deus. O que é que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer o seguinte: que adoração e culto não pode ser divorciado da vida do adorador. Aí muita gente passa a semana, olha para mim que a pena vai começar agora. Muita gente passa a semana fazendo tudo de errado, que não presta, pecando, mentindo, enrolando. Aí domingo vem para a igreja, aí levanta a mão, aí para a direita, aí para a esquerda. Eu adorei a Deus. Não adianta adoração sem a vida do adorador. Deu para entender? Ainda sai um amém? Não podemos divorciar a adoração da vida do adorador. E é isso que está sendo feito hoje, irmão. Aleluia. Primeiro eu adoro a Deus com a minha vida, depois com a minha boca. Vira para o seu irmão e diga aí, já que você ainda aguenta falar. Diga assim: primeiro nós adoramos com a nossa vida, com o nosso testemunho. Depois adoramos com a boca. Aleluia. Primeiro eu adoro a Deus com a minha vida. Chama-se culto racional. Eu me apresento a Deus como sacrifício. Qual é o meu sacrifício? Matar a carne. Aí Deus aceita. A Bíblia fala no caminho de Caim. Coitados, tem muitos. Qual é o caminho de Caim? Pode ficar de pé. O caminho de Caim, meu irmão, isso está em Judas, versículo 11. Caminho de Caim. Olha como a Bíblia fala muita coisa de Caim. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro ao dinheiro, se atiraram no erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. Pastor, o que é o caminho de Caim? É adorar a Deus com a boca e negar com a vida. Eu não disse que Caim tem igreja? Eu disse para vocês, a igreja de Caim. Será que existe isso hoje? Adorar com a boca e negar com a vida. O caminho de Caim é ser fingido. Por fora transparecer uma coisa, por dentro ser outra. Caim fez isso, fez. Chegou pro coitado do irmão dele e disse assim: ei, mano, velho, vamos passear no campo. Aí o irmão dele ficou alegre, rapaz, coitado de Abel. Só meu irmão tá de bem comigo. Vamos. Chegou lá e ele matou. Por fora ele parecia uma coisa, por dentro era outra. Glória a Deus. Pastor, o que é que eu faço depois de uma palavra dessa? Se converta. Quebrante o seu coração diante de Deus. Abra o seu coração e diga: Senhor, me converta. Quebre o meu coração. Aleluia. Não faça que nem Caim, não. Quando Deus exortou ele, Caim foi com raiva. E ficou com mais raiva ainda. Aleluias.